Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Hoje, quem a gente recebe nos estúdios aqui em Rio Preto é o prefeito de José Bonifácio, professor Dilmo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço aí, expressar a minha alegria, a minha felicidade de poder estar aqui, né? Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. É uma honra, uma alegria poder participar e prestar aí para a nossa comunidade a quantos andas a relação do nosso município, né? Agradecer o Faria, o Tiago, que nos acompanha, está aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá. Obrigado você pela sua presença. O professor Dilmo, ele foi eleito como vice-prefeito, depois do ex-prefeito foi cassado, ele assumiu o executivo da cidade. Antes disso, o senhor foi vereador, né, prefeito? O que mudou para o senhor? O que hoje o senhor consegue fazer que antes, quando vereador, o senhor não conseguiu fazer, que agora o senhor pode fazer pela população? Sim. Eu entendo que os dois poderes, eles têm que viver harmoniosamente. Senão não consegue trabalhar independentes, como diz a Constituição nossa, né? O Legislativo tem pessoas que têm habilidade e vocação para fiscalizar, para elaborar os projetos de leis, para poder acompanhar o processo, né? E tem pessoas que já têm habilidade para trabalhar, para estar ali, para fazer, né? Entendo que o Legislativo é o maior poder, muito maior do que o Executivo. Veja, são ali que vai aprovar as leis, que o juiz vai ver se eu estou cumprindo e se eu vou estar cumprindo as leis que foram aprovadas aqui, porque são 9 cabeças, né? Se eles não aprovarem, nós não podemos fazer. Se eles aprovarem, nós temos que fazer. Então, eu entendo que a minha vocação maior é pro Executivo, em função de um passado histórico meu. E qual foi esse passado, Juliano? Eu fui professor numa fundação em Bonifácio, professor diretor-presidente. Então, eu aprendi a lidar com o poder público, mas executando. Em Barbosa, no outro município, eu fui servente de uma unidade de saúde, fui encarregado administrativo, depois eu fui secretário, trabalhando no executivo, auxiliando o prefeito numa secretaria por mais de 12 anos, como secretário de saúde. Na faculdade, a mesma coisa, fui aluno, fui professor, fui coordenador do núcleo de história, também na questão executiva. Então, na minha vida pública, eu passei mais trabalhando com as características do executivo, que eu até acredito que Deus me preparou para esse momento para poder servir mais lá no executivo, porque hoje, então, a gente pode realizar aqueles anseios que você escutava, que você aprendeu, vamos lá como secretário de saúde, como professor e como vereador, né? Hoje, o executivo me oferece essas condições para que a gente coloque em prática tudo aquilo que aprendeu. É aquilo que uma frase que eu sempre gosto do Papa Francisco, né, é que Deus deu a oportunidade da gente ser político para poder trabalhar em prol da população, e é assim que eu vejo, buscar os benefícios para a coletividade. E o Executivo fornece muito isso, dá essas condições. E a experiência de vida que me deu faz com que isso aconteça. Prefeito, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. O ex-prefeito da cidade foi cassado, teve grandes problemas com o Legislativo. Como é que está o seu governo em relação à Câmara? Está tranquilo? Tranquilo, Juliano. O senhor tem conseguido aprovar tuas propostas? Sim, eu entendo que foram eleitos. São vereadores, têm que legislar, têm que me fiscalizar, né? E nós temos que trabalhar juntos, né? E isso acontece. Qualquer decisão importante dentro do município, elas são tratadas com os vereadores, nós chamamos, conversamos, eu vou na Câmara, nós conversamos, todos os projetos nossos são sentados antes, são discutidos com eles. Processo democrático mesmo, de verdade. Processo democrático. Respeitam, né? Tem o presidente da Câmara, ele tem 2 vereadoras que foram eleitas do partido no qual eu estou, nós temos mais 2 vereadores que foram eleitos das coligações que nós estávamos, os demais vereadores nos aproximaram. Essa relação boa, na verdade, faz com que a cidade fique melhor, a administração da cidade, e quem é beneficiado é a população, obviamente. Sim, né? Nós conseguimos, professor Bonifácio tem um orçamento de 130 milhões, mais ou menos. Neste ano, nós conseguimos mais ou menos 60 milhões, 50 milhões de repasse do governo do Estado. Isso é graças ao conjunto de todos os vereadores, mesmo aqueles que eram da oposição, que hoje pensam que a política acabou, né? No dia em que
finalizou os resultados. E ali nós temos Bonifácio. O partido nosso hoje é Bonifácio, é o nosso povo, eu acho que tem que ser assim. E os vereadores também têm esse olhar. Olhar de que o importante é Bonifácio hoje. E todos estão trabalhando por essa causa, né? Todos estão trabalhando por esse objetivo. Perfeito. O senhor é professor universitário, professor do ensino médio, fundamental também, então Exato. tem a educação como uma base muito, muito forte, né, na sua política. O que o senhor já fez hoje na educação de Bonifácio que o senhor pode se orgulhar? Olha, nós temos uma educação em Bonifácio que ela já vem se fortalecendo, não só com a gente, mas com o passar do tempo, né? E dentro do processo da educação, nós montamos uma equipe técnica que vem se organizando e vem fazendo um grande trabalho com relação aos alunos, acompanhamento individual, vem fazendo isso no campo pedagógico, no campo, né, chamamos profissionais pedagogos, montamos materiais, acompanhamos todas as nossas crianças. O Bonifácio tem desde o pequenininho até o Fundamental 2, até o 9º ano. Nós temos grandes escolas, hoje a rede tem mais de 3.000 alunos e começamos uma série de reformas. A maior escola que nós temos, nós vamos licitar agora por esses dias, uma reforma ampla, completa, vamos investir 3 milhões, quase 3 milhões nessa escola, trazendo uma total reestruturação. Conseguimos mais ou menos 6 poliesportivos para as cidades, alguns próximos da escola, para que tenha a interligação com as escolas. Nós temos mais de 20 professores de educação física hoje no município que trabalham as crianças, natação, vôlei, depende da característica de cada aluno, né? E o Bonifácio vem alavancando nas notas de avaliação e os nossos alunos têm participado de uma série de concursos e têm se destacado. O Bonifácio vem se destacando, né? O professor nosso já tem o plano de carreira, tem um salário, eu diria, razoável, perto de outros municípios, né? De outras... E nós temos uma grande... Hoje, o orçamento do município, Juliano, se nós temos 1.100 funcionários, 1.200 na prefeitura, 600 mais ou menos está no setor, na educação. Perfeito. O senhor deve muito a sua eleição, no voto, aos alunos. Aos alunos. Aos alunos. Isso é notório na cidade, isso é muito conhecido. Como é que é a relação hoje com esses estudantes? Eles cobram o senhor? Porque eu penso que Bonifácio ainda não tem um polo universitário que possa absorver a demanda da cidade. Então, muita gente acaba vindo para Rio Preto, São José do Rio Preto, para poder estudar, fazer um curso superior. Existe um planejamento para tentar levar algum tipo de faculdade para lá, uma faculdade federal que seja, ou estadual? O senhor está mexendo esses pauzinhos para conseguir isso para a cidade? Sim. Nós conseguimos levar a Univesp. A Univesp é do governo do estado e ela é semipresencial. Fizemos todo um equipamento que precisava, compramos, o espaço, os computadores, né? Treinamos um pessoal. Fica numa escola técnica, nós temos uma escola técnica, uma fundação pública do município. E aí, entrei em contato com o governo do estado, fizemos a solicitação para levar uma ETEC, que nós sabemos que o início vai pela ETEC, depois para chegar numa FATEC, né? Então, foi a semana passada, nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação, a Maria Elisa, porque em Bonifácio existe um prédio que era uma faculdade, teve problemas lá, e nós estamos tentando entrar em contato com essa faculdade para a prefeitura assumir esse espaço, para a gente retornar. Estive conversando com a dirigente de ensino, Bonifácio tem a direção de ensino, né, sério, estive conversando com ela para a gente poder trazer essa faculdade, a ETEC, a FATEC, para José Bonifácio, porque hoje está mais fácil a relação ali com o governo do estado, né? E o Rodrigo já sinalizou a possibilidade da vinda desses cursos. Hoje, para você ter uma noção, nós transportamos gratuitamente todos os dias para São José do Rio Preto mais de 1.000 alunos, né? Então é uma grande quantidade de alunos que poderia estar, porque tem o perigo da estrada, tem aquela coisa toda, né? Então está sendo investido nesse campo da educação. Tá certo. Professor Dilmo, a Bonifácio é uma referência regional, micro-região. Se você colocar 10 cidades dessa região, o Bonifácio é maior, José Bonifácio é maior, com 40 mil habitantes. E por isso ela tem um comércio muito forte.
Só que esse comércio, essa prestação de serviço, ela também não é suficiente para absorver a demanda por emprego. Então, muita gente acaba saindo de José Bonifácio para trabalhar em outras cidades por conta da falta de emprego. A geração de emprego hoje em Bonifácio, como em outras cidades do Brasil, está complicada, está difícil. Mas a prefeitura tem feito alguma coisa para melhorar essa situação? Algum plano para capacitar as pessoas, a mão de obra, enfim, para atrair investimento também para a cidade, para poder gerar emprego? Juliano, uma preocupação muito grande nossa é essa, né? Nós fomos eleitos oficialmente, teríamos que assumir no dia 1º, o primeiro dia útil, dia 4. A primeira reunião que nós tivemos foi com o SEBRAE, com a Associação Comercial, e nós vivíamos um momento difícil, um momento da pandemia, né? E o que nós conversamos com eles? Com eles e com membros da sociedade, associações, empresários, e nós dizemos, o que vocês esperam? Né? A gente precisa de sair dessa situação, não fazer com que não tenhamos prejuízo. Então, tem que se adaptar à realidade em que nós estamos vivendo. Conseguimos inúmeros cursos do SEBRAE, que até hoje está em prática, nós estamos lá com dezenas de cursos em Bonifácio. A associação, nós tivemos uma relação muito boa, que fez também, abriu as portas e nós trabalhamos esse conjunto. Nós fizemos uma parceria muito grande com o frigorífico que existe em Bonifácio e ele queria a exportação para os Estados Unidos. E para isso precisava de fazer uma parceria com a prefeitura, onde a prefeitura teria que fazer um contrato com o Ministério da Agricultura e fazer a contratação de vários servidores para que fosse trabalhar nesse frigorífico. Só com isso, só com essa... É lógico que é um processo longo, é burocrático, a Câmara tem que aprovar, aquela coisa toda, mas só com essa ação do frigorífico, 300 novas vagas. Aí teve outra abertura... Emprego com carteira assinada, que é o mais importante. Né, tudo certinho. A do SEBRAE, esses cursos, fez com que Bonifácio não tivesse fechamento de empresa. Muito pelo contrário. No período da pandemia, em Bonifácio aumentou consideravelmente o número de vagas, de empresas. O senhor tocar nesse assunto, sem querer te cortar, mas já aproveitando a deixa. Professor, durante a pandemia, a sua gestão teve um comportamento diferente, quase que ao contrário das orientações dadas pelo governo do Estado. Na época, o governador João Dória. Tanto José Bonifácio, como Monte Aprazível, Potirendaba e Catanduva foram umas cidades na contramão. O senhor se arrependeu em algum momento? Isso trouxe algum tipo de problema na saúde pública em detrimento da economia da cidade? Eu respeito as autoridades, né, tal quais foram o governo do Estado, o João Dória, o presidente da República, o Bolsonaro, né, respeito. Mantivemos o decreto dele, oficialmente, chamamos a sociedade e sentamos na prefeitura por várias reuniões. Né? Digo, qual que é o melhor caminho? O que nós temos que fazer? Como que a gente vai fazer para que a gente não mantenhamos o nosso comércio, mas ao mesmo tempo também a gente tenha um controle da situação da doença? Nós temos que pensar Foi uma decisão difícil, né? Mas, veja, levantei um dia, Juliano, estava muito preocupado, abri a porta assim, olhei para o céu e disse, hoje o senhor me orienta, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão hoje e eu tenho que fechar isso hoje, né? Tinha reunido aquela coisa, mas você não dorme e fica, né? Aí a primeira pessoa que eu encontrei, um senhor, um jovem que tem um lanche em Bonifácio e ele tem vários funcionários, um lanche grande. Aí ele me perguntou, falou, prefeito, o que o senhor vai fazer? O senhor vai fechar, vai decretar lockdown, igual estão fazendo as outras? Eu falei, por que você me pergunta? Ele falou assim, olha, eu tenho 7 pessoas que trabalham comigo. Se você for decretar, que na gestão passada, o prefeito passado havia fechado a cidade, aquela coisa toda, e eu estava escutando na rua, vendo, né? Aí eu disse, vou pensar, mas por quê? Ele falou, eu vou dispensar os 7. Aí eu vou fechar, vou montar uma perua e vou... Eu falei, tá bom, mas eu te dou um retorno, vou ver o que eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Aí entrei num outro comércio e a mesma pergunta. Eu não perguntei nada, eles me perguntaram. Ele perguntou, ô prefeito, e aí, o senhor vai fechar a cidade? Eu falei, nós estamos vendo o que vai fazer, analisando, porque cada cidade é uma realidade, né? Nós temos os números, aquela coisa. Aí ele disse, olha, eu tenho 3 unidades.
Se o senhor for fechar, me fala já que eu já vou Mesma fechar situação uma unidade. E quanto significa isso? Eu vou fazer uns 10, 12 pessoas que eu vou ter que dispensar. Aí pensei, 10 aqui. Não são 10 pessoas, né? São 10 famílias. Lá, 7. São 17 famílias. 2 pessoas que eu encontrei num dia que eu pedi para que Deus me orientasse para ver o que ia fazer. Aí o senhor tomou a decisão de não fechar o comércio. Então, A cidade conseguiu suportar esse período difícil da pandemia, tanto que o comércio continua forte, né? E eu acho que agora é mais forte do que nunca, né, prefeito? Sim. Veja, os números a gente acompanhava todos os dias, né? Se a gente fizer comparação com cidades como Novo Horizonte, Monte Aprazível, outras cidades, e mesmo Rio Preto, proporcionalmente, os nossos números não foram tão diferentes, muito pelo contrário. Eles estiveram até abaixo da média, fazendo proporcionalmente. A cidade registrou 161 mortes por conta da Covid, né? Exato, 161 mortes. Alguns casos, nós analisamos também bem na época, caso por caso. São casos que a idade bem avançada, já tinha outros comprometimentos também. Então, nós levamos em conta, para a manutenção das decisões, analisando o caso todo, né? Foram noites e noites saindo da prefeitura meia-noite, 1h, tomando decisões, porque você tem que manter essa relação com o governo do Estado, com o governo federal. E o equilíbrio, né, da economia com a saúde também, né? Uma coisa depende da outra, digamos assim. Eu acredito que sim, o bom senso se faz necessário, né? E cada cidade tem a sua realidade, seu jeito de ser, suas peculiaridades. E Bonifácio, nós fizemos essa opção. Não arrependo, a pergunta que você fez, né, de forma alguma. Se tivesse que fazer, faria de novo. Prefeito, vamos continuar falando sobre o desenvolvimento econômico local. A Bonifácio, além de um comércio forte, servir como referência para uma microrregião, ela também tem uma veia muito boa na agroindústria, digamos assim. Produção de ovos, de frango, tem bastante granja. O que o produtor rural hoje, até o mesmo pequeno produtor hoje de José Bonifácio, pode esperar da prefeitura com um fomento para esse setor? O Bonifácio tem mais de 1.200 quilômetros de estado de terra. Município muito grande, um dos municípios maiores do estado de São Paulo, com a dimensão de terra, e tem uma economia diversificada no campo, né? E muito esquecido, muito esquecido. Nós tivemos algumas reuniões com o pessoal da Casa da Agricultura, com a Secretaria da Agricultura, para ver o que nós precisávamos. Conversei com eles várias vezes, né? E o pessoal, o que eles esperam? Uma estrada boa. A única coisa que eles pedem é mais ou menos... Primeiro momento, uma estrada boa que consiga escoar a produção. Isso. Mas existe um apoio técnico para essas pessoas, para esses pequenos produtores poderem plantar, poder desenvolver uma agricultura ou de repente, transformar uma produção? Muito pouco. O que nós fizemos? Nós adquirimos pelo próprio município, algumas máquinas destinadas à zona rural, para carregadeira, retroescavadeira, poclaina. E nós conseguimos do governo do estado 2 tratores e equipamentos agrícolas, né? Onde nós vamos estar dividindo o município, distribuindo para esse pequeno produtor. Nós temos um assentamento no município, que nós construímos já um barracão para que eles pudessem trabalhar o que eles produzem nesse barracão, industrializar. Conseguimos o poço de água, conseguimos trator, equipamentos para eles lá, equipamos bem eles para que eles possam trabalhar. E aí o restante do município, aquele que é sozinho, nós oferecemos hoje trator para fazer a gradiação, arado. E nós estamos criando agora, no próximo concurso que a prefeitura vai fazer, cargos ligados à agricultura, para oferecer esse trabalho técnico que, infelizmente... Suporte técnico para essas pequenas propriedades. Essa semana mesmo eu tive com o pessoal da Casa da Agricultura, de Bonifácio, né? E hoje ela está com 3 profissionais do governo do estado. Desses 3 profissionais, requer uma equipe maior, requer técnicos. Então, nós vamos estar fazendo essa reposição, fazendo uma ligação, uma junção com a Casa da Agricultura para montar uma unidade que dê respaldo de fato. Ótimo. E vamos concentrar todos esses equipamentos, esses tratores, esse apoio técnico na Casa da Agricultura. Nós acabamos de receber do governo do estado uma viatura para fazer aquela segurança no campo, né? Estamos começando... Que é um programa do governo do estado. Programa do governo do campo. Professor, vamos falar sobre a Santa Casa de José Bonifácio. A Santa Casa é um hospital de pequeno porte,
mas que poderia absorver a demanda da cidade. O que falta ainda em José Bonifácio é ter uma estrutura hospitalar bem melhor do que hoje ela tem, de fato. Tanto é que muita coisa vem para Rio Preto, muito paciente vem para Rio Preto. E ela é uma cidade que poderia absorver até mesmo a demanda regional ali. O que está sendo feito para criar-se uma Santa Casa com mais decência na cidade, que possa atender a população? Porque é uma reclamação da população há muitos anos. E a gente sabe que durante muitos anos a Santa Casa de Bonifácio patinou, né? Ela não evoluía, não conseguia nem atender os pequenos casos. Como é que está a situação hoje? O que a Prefeitura está fazendo para melhorar isso na cidade? Juliano, nós repassamos mensalmente para a Santa Casa R$700 mil, mais ou menos. Mensalmente, 700 mil, para que ela desenvolva o trabalho do pronto atendimento. E é com esse recurso que praticamente hoje ela mantém a sua estrutura. Nós conseguimos, através do governo do estado, um aparelho de tomografia, conseguimos um aparelho de densitometria óssea, outros aparelhos caros que vêm pelo governo do estado. Fez uma renovação na diretoria da Santa Casa. A Prefeitura tem voz ativa dentro da administração da Santa Casa? Não, ela tem uma entidade filantrópica. Mas tem um convênio que basicamente banca a Santa Casa, né? Então ela tem um poder de decisão, talvez, né? É o que eu disse para a diretoria. Eu vou dar um tempo para vocês, né? A população não entende que não sou eu que faço gestão na Santa Casa, mas quem recebe as críticas ou os as cobranças sou eu, né, enquanto prefeito. Então eu falei para eles, pensando assim, o vice-prefeito é médico, e ele trabalha na Santa Casa, atende lá também, né? E eu falei, e já dei um espaço de mais de um ano, assim, percebo que houve melhoras, mas também essas melhoras foram não tão significativas quanto eu esperava que fosse e que a sociedade também espera que fosse, né? Nós temos um volume de recursos que repassa, tem também as emendas de parlamentares que estão vindo, né? Tem uma quantidade de recurso e tem que ter um equilíbrio nas contas dessa instituição para que ela não aumente. E essas contas vêm aumentando, consequentemente tem uma dívida, que eu também tenho que ter essa responsabilidade de não deixar isso acontecer. Então, nós estamos buscando conversação, diálogo, para que essa instituição venha a ser, de fato, o que ela precisa ser, né? Você veja, nós vamos fazer uma festa da cidade agora, a prefeitura entra com todas as despesas dessa festa, mas todo o lucro dessa festa vai ser canalizado para a Santa Casa. O ano passado, chegou no final do ano, disseram, nós não temos dinheiro para poder pagar o 13º. Fomos lá, fizemos um decreto, mandamos dinheiro, pagamos o 13º para todos os servidores, né, aquela coisa. Praticamente a prefeitura Santa Casa não funciona, então é tão importante a prefeitura, de repente, assumir de uma vez a Santa Casa para poder pegar isso para ela mesma e assim atender a população, né? Assim, nós temos uma estrutura hoje muito boa, física na Santa Casa. Santa Casa tem uma história em Bonifácio, faz parte da cidade, né? Se eu construo uma UPA, e hoje eu trabalho a questão de pronto atendimento numa UPA, praticamente eu fecho a Santa Casa. Eu não quero isso, né? Nós não queremos, ninguém quer isso. Nós queremos fortalecer essa instituição. Já tem lá tudo, tem o prédio, tem tudo, né? Tem os servidores. E é lógico que eu entendo também que tem que ter o lado do processo de humanização, cobrei isso da diretoria da Santa Casa, a humanização dos dois lados, né? Do funcionário e também do cliente. Tem que ter essa relação. Mas eles estão trabalhando esse processo, estão fazendo esse processo, nós estamos aguardando essas mudanças nesse caráter, né, de atendimento também. A população pode esperar que vá haver uma melhoria, então, principalmente no atendimento e na estrutura. Houve uma conversa minha com o DRS, houve uma conversa com o Hospital de Base, nós estamos fazendo um levantamento, estudo, para que melhore. Da forma que está, não vai ficar. Vai ter melhoras na Santa Casa, com certeza. Tá certo. Professor, vamos falar sobre infraestrutura da cidade. José Bonifácio fica numa bifurcação de duas grandes rodovias, que é a Assis Chateaubriand e a BR-153, que tem muito movimento de carga, caminhões pesados. E isso causa um certo incômodo, porque as estradas se tornam perigosas e a gente vê que tem acidente quase que diariamente. Sim. A duplicação ainda não chegou em José Bonifácio, da BR-153. E a Assis Chateaubriand também não tem duplicação. São dois trevos muito, muito perigosos. Exato. O que a prefeitura está fazendo para mudar isso?
Existe alguma previsão de melhoria dessa infraestrutura? Juliano, tem sim. Eu estive em São Paulo quinta-feira da semana passada. E lá nós assinamos o convênio junto com o governo, né, participando do evento, onde vai iniciar um processo de recuperação da Assis Chateaubriand, desde o pedágio, onde paralisa as obras da duplicação da BR, até a barranca do Rio Tietê, ou seja, 41 quilômetros de extensão dentro do nosso município. Recurso já empenhado, do governo do estado. E sábado passado nós tivemos a presença do Carlão Pignatari, que é o presidente da Alesp hoje, do Genin, que é deputado federal, anunciando o início das obras do nosso anel viário. Uma obra que vai tirar o trânsito de dentro de Ubarana, que vai tirar o trânsito de dentro de Santa Luzia, que é um distrito que nós temos, vai tirar o trânsito de caminhões pesado, de cana, aquela coisa, de dentro do município de Bonifácio, e vai facilitar o trânsito para quem quer sair da SP e ir para a BR, e quem quer ir da BR para a SP. Para você atravessar Bonifácio, como você falou, fica entre as duas. É muito longo o trajeto, com muitas lombadas, sinais, aquela coisa. Demora muito. Ali vai ser muito mais prático, muito mais fácil, evita acidentes, aquela coisa toda. Liberou essa obra agora. Da Assis Chateaubriand. Da Assis Chateaubriand. Liberou o anel viário. Isso lá em Bonifácio, nós fizemos todo um evento para liberar isso. Quando começa a fazer as obras, acontecer as obras? Essa semana, no máximo a semana que vem. Já estava só aguardando a empresa que assumiu as obras a se organizar, mas já está com o canteiro de obra certo, já está com a pedreira dentro do nosso próprio município, né, a usina já estava instalada, faltando basicamente um documento só com relação ao meio ambiente. Mas começa logo. Nessa estruturação, Juliano, nós estamos com vários loteamentos, várias indústrias se instalando em Bonifácio, e nós precisávamos de trabalhar a Lagoa de Tratamento nossa, que o sistema de água e esgoto é do município ainda. E a Lagoa de Tratamento nossa, desde quando foi feita, muitos anos atrás, não passou por nenhum processo de modernização, de limpeza. E aí nós já fomos e iniciamos o processo de batimetria, de limpeza da lagoa, de organização, para que possamos ter esse desenvolvimento, para que isso possa vir crescer, né? E já é todo um investimento feito dentro dessa área, para que possamos também ter, como você já perguntou, né, a questão de trabalho, desenvolvimento, Sim. Uma coisa está sempre amarrada à outra, né? Você tem que ter o desenvolvimento, o saneamento básico decente, a estrutura da cidade, ruas, avenidas, praças, lazer, né? É muito importante caminhar tudo junto, né? Sim, sem dúvida. Prefeito, vamos falar sobre política agora. O senhor era do Democratas, que agora passa a ser União Brasil. Perfeito. É um partido que está em muita força hoje politicamente, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. Para essas eleições agora, como é que o senhor está vendo essas eleições? O que o senhor enxerga aí como prefeito de Bonifácio? A nível federal, eu fico muito preocupado com a falta, às vezes, de liderança nova. Respeito os que estão lá, né? Se você me perguntar hoje, mas eu como professor de história, que tenho que preparar uma liderança, que tenho que nos organizar, eu vejo sempre os mesmos, né? Gostaria de alguém que tivesse para renovar, como no meu município. Uma terceira via, por exemplo? Isso, uma terceira via. Mas quem seria essa terceira via? Hoje eu não tenho assim, convicção de quem seria essa terceira via. Então o senhor acredita que existe uma possibilidade pela terceira via? Então? Acredito. Diferente dessa polarização que hoje está bem evidente, né? Para governo de Estado, eu tenho que ter gratidão. Deixa eu perguntar para o governo do Estado. Eu tenho que ter gratidão com quem olha para nós, né? Veja, Juliano, nós recebemos do governo do Estado, eu vou esquecer um monte de coisa aqui, mas eu acabei de receber, e nós já estamos licitando, um ambulatório central. Você perguntou na área da saúde, é um ambulatório central, nós vamos fazer com 2 pisos, o Estado custa 6,5 milhões, mais ou menos. O Estado me deu 4 milhões para fazer ele, deu para Bonifácio. Me deu quase 1 milhão para construir outra unidade de saúde num outro bairro. Me liberou essa obra de 4 milhões. Me liberou 4 areninhas, que são conjuntos esportivos para os bairros. Me liberou quase 4 milhões de recap.
reforma de praças, como você disse, nós vamos iniciar uma agora. Foram vários os recursos que vieram do recurso do Estado. Isso eu consegui graças ao Rodrigo Garcia. Perfeito, mas assim, essa verba não seria propositalmente para as cidades de São Paulo? Ou não pode-se falar que isso veio porque o governador... Na verdade, é uma verba que as cidades têm que receber normalmente, né? Sim. Mas o senhor dá esse crédito ao governo do Estado agora, nesse caso, o Rodrigo Garcia. Eu tive num congresso um dia e cargas d'água me saiu meu nome para poder falar lá para os prefeitos, sabe? Eu falei, o que eu vou falar aqui? Aí eu lembrei, eu peguei e falei para eles, Juliano, falei, eu gosto de tomar uma cervejinha às vezes à tarde, numa lanchonete, num bar, mas a hora que eu vejo aquela garrafa de cerveja me dá um nervoso, porque eu vejo uma grande porcentagem dos impostos dela indo para Brasília, outra grande porcentagem dela indo para São Paulo, e uma pequena porcentagem fica no município, onde as coisas acontecem, que realmente, onde tem, né? Porque o Estado, a União, mas o vidro da escola quebra, é lá que tem que trocar, o carro quebra, tanto federal do município. Hoje nós temos que ir lá arrumar o bebedouro da escola do Estado quebra, nós que temos que fazer aquela... então, o problema está no município. E quando você vê, e só com o orçamento do município, você não consegue tocar. E se você não tiver essa via de acesso, tanto federal quanto estadual, você não consegue fazer com que esse recurso venha para você. Ele pode, às vezes, ir para outro município, né? Mas se você a vela política, né? Isso, você tem que ir lá, tem que conversar. Então, o seu apoio hoje para o governo do Estado é o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. E Geninho tem algum... Zuliano, deputado federal, e o Carlão, signatário estadual. Já está bem definido, então, o seu apoio político. Sim, não vou esquecer dos deputados que ajudaram o Bonifácio, os demais deputados que ajudaram. Vou fazer um panfleto, vou distribuir de casa em casa. Tal deputado enviou esse recurso ao Bonifácio, tal deputado enviou esse recurso ao Bonifácio. Eu entendo que não adianta eu tentar escolher alguém que não conhece a minha cidade, que não conhece a minha realidade, porque, infelizmente, a política você precisa... depois, e você não vai conseguir de quem não te conhece, de quem não... Então, essa gratidão eu vou ter com eles que fizeram essa intermediação para que esse dinheiro viesse até Bonifácio. Tá certo. Professor, o senhor tem algum legado que o senhor queira deixar para a população de Bonifácio, como prefeito e como professor Dilma? Eu digo, nós entramos com a visão de projetar Bonifácio para um futuro, né? E nós estamos conseguindo, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem, Juliano. Tive uma pesquisa já faz um tempo e renovamos essa pesquisa agora recentemente. A população me dá, na minha figura de professor hoje, 96% de aprovação. 4% não quiseram opinar, nenhum não me criticou, a minha figura. O governo tem 84,45% de aprovação nas duas pesquisas que nós fizemos, um por órgão aqui de Rio Preto, outro por órgão de São Paulo. Então, nós entramos com essa visão de que tem que fazer e que é possível fazer com a política. E eu entendo, hoje, Bonifácio, se você for em Bonifácio, você vai ver que nós temos obras nos 4 cantos da cidade, nos nossos distritos. Disse hoje de manhã, numa palestra que eu tive, hoje de manhã, isso. Hoje de manhã estava com as crianças, quase 500 crianças da rede da educação, fazendo um trabalho da semana de maio contra o abuso sexual da criança e do adolescente. Estava batendo um papo com eles e eu disse, nós vamos deixar grandes obras. Bonifácio hoje, como eu gosto da minha casa bem pintada, bem arrumada, limpa, a cidade eu vejo dessa forma e é o que nós estamos fazendo. As avenidas nossas, se você entrar, vai ver toda pintada, toda iluminada, iluminação de LED. A partir da semana que vem, nós começamos a trocar toda a iluminação da cidade, vapor sódio por LED, uma economia violenta, a cidade mais clara, segurança. Mas nenhuma obra é tão importante quanto preparar as nossas crianças para o futuro. Dizia isso para elas hoje, né? Eu me lembro, até falei agora há pouco, nós estávamos no social, enquanto diretor de uma escola, a moça chegou, ela fazia auxiliar de enfermagem. Ela chegou, Juliana, e pediu meia bolsa da escola, que é uma fundação subsidiada metade a pessoa pagava.
Aí nós fomos na casa dessa moça ver as condições dela. A hora que nós chegamos lá, falamos, não tem que dar meia bolsa, tem que dar bolsa integral. Situação de miséria, a moça catava laranja, uma situação com 3 filhos, sozinha. Né? E ela deu a bolsa, a prefeitura deu a bolsa, aí isso lá atrás, quando era diretor da escola. Aí conseguiram arrumar um trabalho para ela aqui no hospital de base. Os médicos vendo a prestatividade dela, simplicidade, jeito simples, mas a prestatividade, arrumou serviço para ela na Beneficência Portuguesa. Ela começou a trabalhar nos dois, fez enfermagem, terminou o técnico no ano seguinte e passou o tempo. Aí eu resolvi, estava passando por lá, tive vontade de ver, fui ver ela. A gente observa a transformação que ocorreu na vida dela. Tudo no sentido econômico, no sentido cultural, os filhos dela, a preocupação dela ali em formar eles também, pelo que ela passou, pelo que ela vivenciou, ou seja, mudou por completo a vida de uma pessoa, o processo da educação. Né? E é o que eu falava hoje com essas crianças. E nós temos na nossa rede hoje alunos saindo fazendo medicina, fazendo direito. Esse é o legado que o senhor quer deixar, então. Exato. A formação... poder formar as pessoas através da educação. Exato. Exato. E está sendo feito um grande trabalho ali pelo pessoal da equipe da educação e os resultados estão aflorando, graças a Deus. Não é só por causa desse trabalho imediato, é de um trabalho que vem sendo construído ao longo de todos os outros prefeitos, aquela coisa toda, né? E hoje nós estamos intensificando esse trabalho. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Tela Política, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, gostaria que fosse até Bonifácio, tomar um café com a gente, conhecer lá a nossa... Conheço, Bonifácio é isso, tá sempre lá em Bonifácio. Indo lá, vamos estar... Cidade pertinho aqui de Rio Preto. Né? Exato. Tá certo. E para você que acompanhou mais um Tela Política com a série de entrevistas com os prefeitos da região do Noroeste Paulista, nosso muito obrigado e até a próxima.